Os destaques desta edição. O ministro do Meio Ambiente participa hoje em Manaus do lançamento do programa Municípios Sustentáveis. Produção industrial do Amazonas cai 10,8%. Lava Jato. Cunha nega propina e diz ser aneurisma igual ao que causou a morte da mulher de Lula. 18 países pedem ajuda ao Brasil com investigações da Lava Jato. Médica acusada de vazar informações sobre Marisa Letícia demitida do Hospital Sírio-Libanês e denuncia que está sendo ameaçada de morte. Corpo cribado de balas é encontrado no ramal da cidade universitária na M070. Motoqueiro fantasma executa 2 homens no Nova Esperança e no Nova Vitória. Agora no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. O Climatempo está prevendo 33 milímetros de chuva com probabilidade de 60% para que venha toda essa água. A temperatura aqui é de 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 94%. O vento sopra a uma velocidade de 6 km/h. Hoje é quarta-feira, 8 de fevereiro, 39º dia do ano. Faltam 326 para acabar 2017. É dia dos Santos São Jerônimo Emiliano, dia de Santa Josefina Baquita e o dia de Santa Juliana. Depois de subir mais 7 centímetros, o nível do Rio Negro em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 57 centímetros. Na leitura de hoje, essa cota já deve ter ultrapassado os 25 metros. Com alguma nebulosidade, os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam no momento sem restrições para pousos e decolagens. O que aconteceu nesta data? Os registros da história. 1919, primeira viagem aérea turística. Um avião adaptado com assentos faz a travessia Paris-Londres com 12 passageiros. 1924, pena de morte. A primeira execução estadual usando gás nos Estados Unidos acontece em Nevada. 1943, Segunda Guerra Mundial, as forças norte-americanas derrotam as tropas japonesas na Batalha de Guadalcanal. 1945, ainda na Segunda Guerra Mundial, aviões dos Estados Unidos bombardeiam Dresden com bombas incendiárias. Estima-se que tenham 1904 causado cerca de 135 mil vítimas. 1975, a Bolívia restabelece suas relações com o Chile após 13 anos de rompimento. 1992, a sonda espacial Ulisses usa a gravidade de Júpiter para poder explorar os polos do Sol. Agora 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Atividades de educação para o trânsito e operações de fiscalização serão realizadas pelo Manaus Trans nesta quarta-feira por educadores e agentes. As atividades começam a partir das 6h30, daqui a pouquinho, com orientação de educadores para evitar o estacionamento em fila dupla sobre a calçada e respeito à faixa de pedestres na frente de colégios na zona Centro-Sul. Ainda no período da manhã, nos principais corredores de tráfego da Centro-Sul, os agentes atuarão para alertar os motoristas quanto à obediência às leis de trânsito. E falando em trânsito, chuvas isoladas caem na cidade. E eu pergunto ao Alberto Peregrini, como é que está o tráfego nesse instante nessas áreas onde chove, Alberto? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, já choveu ainda mais forte durante a madrugada de hoje, Paulo, quando nós nos deslocávamos para o Instituto Médico Legal, muita chuva na cidade, sobretudo nas zonas norte e leste da cidade. Avenidas como Camapuã, Noel Núteos, Alameda Cosme Ferreira e Avenida Grande Circular, com o trânsito prejudicado, Paulo Guerra. Muita água na pista, sobretudo para os ônibus que vão para o Distrito Industrial. Não é pouca coisa, Paulo. São aproximadamente 1.600 ônibus que trafegam na cidade, principalmente na área da Zona Norte e da Zona Leste, que são as duas maiores zonas da cidade. E uma das vias usadas para o deslocamento desses ônibus é a a Avenida Grande Circular. Tanto de quem vai da Zona Norte e Zona Leste para o distrito passam por essa via, que fica realmente com o trânsito muito agitado desde as primeiras horas da madrugada. E com chuva, a situação ainda tende a ficar ainda mais agitada, já que os motoristas diminuem a velocidade. Paulo Guerra, e a movimentação era das maiores até ainda há pouco na Avenida Grande Circular. A chuva, que já foi considerada forte, agora, Paulo Guerra, é apenas um chuvisco. Aqui na área central da cidade ainda não choveu, mas a previsão da meteorologia hoje, como já dissemos aqui, assusta. São 33 milímetros de precipitação pluviométrica, está prevendo o Climatempo.
Peregrini, ontem caiu uma chuva forte na cidade e tivemos alguns problemas também. Pois é, Paulo, né? A chuva chegou logo cedo, foi também chuvas isoladas, e logo depois, a partir do horário do almoço, depois de meio-dia, aproximadamente 13 horas e 30 minutos, aí caiu praticamente em toda a cidade, Paulo. E mais uma vez, as zonas norte e leste foram as mais atingidas aí, com questões de alagações e com até mesmo um risco de deslizamento. Sempre que chove muito forte, tem essa preocupação na zona leste. Transbordamento dos igarapés, principalmente a causa, né, Peregrini? Ah, sem dúvida nenhuma, Paulo. O igarapé transborda e, na grande maioria das vezes, por aqueles problemas que nós já conhecemos, né? Que a gente relata sempre, que a população também já conhece, devido o pessoal jogar lixo de grande porte no igarapé, até geladeira a gente vê boiando por aí, né, Paulo? Sem dúvida alguma, é geladeira, é cama, é estufado, tudo eles jogam no leito de igarapé e depois reclamam quando o igarapé transborda e colocam a culpa no prefeito e no governador. É verdade, Paulo, principalmente negócio de cama, rapaz. O casal se separa daqueles kitnet na beira do igarapé, a primeira coisa que joga é a cama. Eu não vou ficar com o palco dessa traição, e joga a cama pela janela dentro do igarapé. É um negoção, sem dúvida alguma. Mas, Peregrini, o transporte coletivo na cidade, como está nesse instante? De maneira tranquila, Paulo, a saída dos coletivos dentro da normalidade, nas principais garagens, na Eucatu, nós estivemos agora há pouco, inclusive tem, Paulo Guerra, um local de vende café da manhã bem na frente da Eucatu, lá se reúnem os motoristas logo na madrugada, a gente pode até colocar, assim como centenas de cobradores e motoristas que ficam ligados, esperando o começo do Jornal da Manhã, ficam ali primeiro na audiência do Edson Melo, ficam ouvindo, quando a gente chega por lá, conversa, bate aquele papo com ele, é muito legal, e conversava com os motoristas, com os rodoviários em geral, Paulo, tudo tranquilo, tudo dentro da normalidade na saída dos coletivos na madrugada de hoje. Um corpo em adiantado estado de putrefação foi encontrado na cidade, no ramal da cidade universitária, e ele estava crivado de balas, né, Peregrini? Pois é, Paulo, só um exame mais detalhado que vai dizer, né, a identidade, que vai trazer as informações em relação ao corpo, que é um corpo de um homem, como você colocou muito bem, crivado de balas, Paulo. O homem foi morto aí há algum tempo atrás, o corpo já está em decomposição e já foi levado à sede do Instituto Médico Legal e não foi identificado ainda. Peregrini, motoqueiros ou motoqueiro? Presume-se que um só motoqueiro fantasma saiu durante a noite para matar. E o que ele fez, Alberto? Mandou 2, Paulo Guerra, desta para pior. O primeiro caso aconteceu no bairro Nova Esperança, quando o motoqueiro fantasma atingiu um homem até o momento não identificado, de aproximadamente 17 anos de idade, e ele gastou apenas uma bala, que atingiu em cheio o coração da vítima. Foi no bairro Nova Esperança. No outro caso, Paulo Guerra, aí o motoqueiro fantasma gastou três balas para executar um homem no bairro Nova Vitória, esse também até o momento não identificado. São casos ligados sem dúvida alguma com drogas, não é, Alberto? Paulo Guerra, as informações dão conta, as primeiras linhas de investigação apontam para isso, Paulo. Homem morto na madrugada com características de execução, a primeira linha de investigação já parte daí, né, Paulo? Quando se trata de execução, deve ter alguma coisa a ver com o tráfico de drogas. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. E é quando começa a chover, Peregrini, finalmente aqui na área central da cidade. Pois é, então, para quem está saindo de casa agora, um guarda-chuva, uma sombrinha, um papelão, por fim, e até um pedaço de jornal serve para quebrar o galho para quem está indo para a área do centro da cidade. É contigo, Paulo. 5h56 em Manaus. O Procon Manaus fiscalizou postos de gasolina na capital e autuou um deles na Avenida Constantino Neri, em face da insuficiência de informações, além de multá-lo pela ausência do exemplar do Código de Defesa do Consumidor, como prevê a lei. Quem utiliza automóveis na cidade pode se deparar com frequência com a seguinte informação dada pelo frentista: aceitamos somente pagamentos em dinheiro. O estabelecimento é livre para escolher a forma de pagamento, mas é necessário informar com faixas na entrada do posto para que o consumidor fique ciente antes de adentrar, conforme prevê a Lei 8.078/90, conhecida popularmente como Código de Defesa do Consumidor.
A Polícia Civil do Amazonas, juntamente com o representante da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, deflagrou na manhã desta terça-feira na zona norte e leste de Manaus a Operação Gás Seguro 1, que teve por objetivo combater a venda irregular de gás liquefeito de petróleo, o GLP, conhecido popularmente como gás de cozinha. Ao longo dos trabalhos, 17 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados e os proprietários de 8 comércios foram notificados e multados a partir de R$50 mil cada um, após constatada a irregularidade. 5h57. Prefeitura e governo do estado iniciam a operação tapa-buraco lá no município de Iranduba. J. Rai vai trazer os detalhes. O trabalho começou a partir do quilômetro 1 da rodovia Carlos Braga, no sentido centro da cidade. O dia de sol facilitou a operação, que vai contemplar inicialmente cerca de 80% das ruas da sede do município e do distrito de Cacau-Pireira. O prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, ressaltou o apoio do governador José Melo nessa ação que visa melhorar as condições de trafegabilidade nas vias públicas de Iranduba. Eu cheguei lá com ele e pedi, governador, me arrume um asfalto para me trampar os buracos lá de Iranduba e Cacau-Pireira, velho. Aí, graças a Deus, ele cumpriu com a promessa, me cedeu essas carradas de asfalto, 10 carradas, mas parece que eu vou conseguir mais 10. Se eu conseguir mais 10, vai ficar melhor ainda, se Deus quiser. Então, terminando esse asfalto, se não der, eu tô lá no pé dele de novo. Pedi mais um pouquinho. As pessoas podem não reconhecer, mas o governador é um parceiro de Iranduba. Ao lado do prefeito Chico Doido, o vice-prefeito Eduardo Cavalcante também supervisionou e comemorou a primeira operação tapa-buracos realizada na gestão atual. É uma conquista e provavelmente a gente consiga tapar o buraco da cidade toda, que o povo está pedindo, né, para resolver isso aí. Até acidente aconteceu devido a esse buraco na cidade. Isso é só o início, né, do tapa-buraco. Com certeza nós vamos fazer o recapeamento, né, da cidade, das ruas mais de acesso, né, do povo. Ainda sobre a operação tapa-buracos em Iranduba, o prefeito Francisco Gomes observou que o serviço iniciado ontem não ficou 100% perfeito, porque faltou um rolo compactador. Ele disse que hoje vai conseguir um equipamento do tipo para dar mais qualidade ao trabalho. J. Rai para o Jornal da Manhã. 5h59 em Manaus. O Jornal da Manhã recebeu reclamação que na comunidade São Sebastião, no quilômetro 6 da estrada de Iranduba, a comunidade está sem água há muitos dias. Eles pedem ajuda do Jornal da Manhã, pois estão vivendo situação de calamidade no local. Vamos esperar que providências sejam tomadas para que o fornecimento de água seja restabelecido. 6h01 em Manaus, que tem tempo instável com chuvas e a temperatura é de 24 graus. A Executiva Estadual e os presidentes das entidades filiadas da UGT, União Geral dos Trabalhadores, se reúnem hoje a partir das 14h30 no Sindicato dos Bancários. Na pauta, segundo o presidente desta central sindical, Antônio Mardônio, versará sobre reformas previdenciárias e trabalhistas, mensalidade e outros temas livres. O grupo criado pelo deputado Sinésio Campos do PT, o GT, grupo de trabalho que debate a criação de uma política pública para o manejo sustentável comunitário de Jacaré, no Amazonas, se reuniu ontem e eu converso com o deputado sobre esse assunto. Bom dia, Sinésio. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvinte da Difusora. Ontem aconteceu, o senhor presidente aí do GT, o grupo de trabalho que debate a criação de uma política pública para o manejo sustentável comunitário de Jacaré. O que está acontecendo? Exatamente, esse grupo de trabalho criado na Assembleia Legislativa, também provocado pela Câmara Municipal de Itacoatiara, ainda do ano passado, né, e como também em vários outros municípios, que querem exatamente reduzir os acidentes, a morte de pessoas, né, o excesso de jacarés nos nossos rios da Amazonas, e também com o presidente do Parlamento Amazônico levamos esse debate do grupo de trabalho aqui da Assembleia Legislativa. Como resultado, em maio do ano passado, entregamos ao ministro Sarney Filho, ministro do Meio Ambiente, o documento final produzido diante de ter ouvido toda a população do Amazonas, e que também é um clamor na Amazônia, o manejo sustentável e comercial de jacaré no Amazonas.
Então hoje o ministro Sarney Filho terá uma agenda na sede do governo a partir das 13 horas e estaremos entregando o documento final ou ratificando que já entregamos a ele em Brasília para que possamos fazer o manejo sustentável do jacaré no Amazonas como também na Amazônia e que é uma fonte de renda para as comunidades locais. Então eu entendo extremamente importante quando se pensa numa crise, quando se pensa em alternativas econômicas para o Amazonas, onde as populações ribeirinhas necessitam da excessiva população de jacaré para que a gente possa fazer um manejo, onde a carne será consumida, as carcaças produzindo aí ração animal, como também um couro que pode trazer uma grande produção de couros, cintos, né, e outros derivados que ocorrem no mundo todo. Então, é algo extremamente importante, Paulo Guerra. E esse grupo de trabalho tem a presença de várias entidades, o governo do estado chancela, apoia essa iniciativa, como também o IBAMA participou, e o INPA, a Embrapa e vários órgãos de pesquisa. Então, é algo extremamente importante pensar como se tem um manejo do pirarucu, pode fazer também com o jacaré. Então, o que queremos exatamente com que o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, tome uma posição diante do clamor e do apelo das comunidades ribeirinhas do nosso estado. Eu sei com o deputado Sinésio Campos que fala que é urgente a mudança de uma lei federal que proíbe o manejo sustentável de jacarés. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigado e tenham todos um bom dia. 6h10 em Manaus. Temos informações de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Uma notificação extrajudicial provinda da Procuradoria do Estado está causando um grande descontentamento aos moradores da comunidade Manairão e adjacências. Datada do dia 22 de janeiro de 2017, a notificação concede o prazo de 30 dias para desocupação da área sob pena de ação de despejo. Segundo informações contidas no documento, os moradores estão ocupando uma área de reserva de desenvolvimento sustentável, denominada RDS Rio Negro, considerada invasão de patrimônio público. A notificação diz o seguinte, abre aspas, o Estado do Amazonas, pessoa jurídica de direito público interno, judicialmente representada pela Procuradoria-Geral do Estado, através do Procurador-Chefe da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Fundiário, vem através desta, na garantia do patrimônio público e na defesa do meio ambiente, notificar a Vossa Senhoria de que a invasão da RDS Rio Negro caracteriza invasão de imóvel público protegido ambientalmente, o que pode caracterizar o cometimento dos crimes previstos no artigo 20 da Lei 4.947/66 e no artigo 40 da Lei 9.605/98. Com efeito, considerando os termos do disposto no artigo 20 da Lei 2.754/02, o Estado do Amazonas concede o prazo de 30 dias para desocupação da área ilegalmente invadida sob pena de retirada forçada. Informa ainda que os eventuais prejuízos patrimoniais e ambientais da invasão perpetrada pelos invasores serão objeto de ação judicial de ressarcimento, independentemente das eventuais sanções administrativas e criminais decorrentes do ato. Fecha aspas. Quem assina a notificação é Júlio César de Vasconcelos Assad, procurador do Estado do Amazonas. Bem, Paulo, o problema é que a área citada no documento é onde estão assentadas mais de 2.000 famílias e, segundo o representante da comunidade, tem família que já reside há mais de 20 anos no local. E o que mais surpreende os moradores é que as notificações estão sendo entregues de forma abruptas e agressivas, já que ao chegarem de seus afazeres, encontram as correntes dos portões quebradas, cercas arrebentadas e até arrombamento de portas e janelas das casas para a entrega das notificações. O caso chegou até a Câmara Municipal, que já pensa em uma audiência pública com a Procuradoria e demais órgãos do Estado para uma explicação. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h12 em Manaus. E falando em explicação, Manaus Ambiental precisa explicar porque está mandando notificação da Serasa Experian para os consumidores e não devem nada à empresa. Isso é o que é pior. E muitas demandas irão, sem dúvida alguma, à justiça.
Muitas pessoas têm reclamado dessa prática da Manaus Ambiental, recebendo notificações da Serasa de que seu nome estará sendo lançado no livro dos inadimplentes, ou seja, aqueles com cadastro sujo, porque devem a tarifa de água a essa empresa, quando na realidade muitas contas já foram pagas e não se deve nada à Manaus Ambiental. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio na área de informática. Os interessados têm até o dia 11 de fevereiro para se inscrever exclusivamente pela internet no site do TRT11, no www.trt11.jus.br. O cadastro visa atender às demandas do Fórum Trabalhista de Manaus, localizado na Ferreira Pena. O candidato deverá estar matriculado em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e estar cursando, no mínimo, o 3º semestre da grade curricular ou o 2º ano, quando se tratar de sistema anual de ensino. O governo do estado irá realizar uma reunião para definir estratégias de atendimento aos 20 venezuelanos que estão abrigados na rodoviária de Manaus há uma semana. Sem moradia, eles passaram a dormir em pedaços de papelão e pedir dinheiro para sobreviver. O grupo chegou ao Brasil após deixar seu país de origem, que enfrenta grave crise econômica e política. O juiz titular da primeira vara, Rafael Almeida Cro Brito, determinou a interdição parcial da unidade prisional da cidade de Maués. A medida atende a um pedido da Defensoria Pública do Amazonas, que apontou superlotação e que a unidade possui problemas estruturais. O juiz Ayrton Luiz Corrêa Gentil foi escolhido novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas durante a sessão do pleno realizada nesta terça-feira. A escolha do novo membro para a vaga ocorre por meio de promoção pelo critério de merecimento. Com a promoção, a composição do pleno ficou em 21 desembargadores. O agente penitenciário da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, preso neste domingo ao tentar entrar com drogas e outros objetos proibidos na cadeia pública, desembargador Raimundo Vidal Pessoa, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. O agente penitenciário foi indiciado por tráfico de drogas e facilitação de entrada de materiais proibidos em estabelecimento prisional. Com o apoio do governo do estado por meio da empresa estadual de turismo Amazonas Tour, o município de Manacapuru voltará a ser um dos principais indutores de turismo do estado. A meta de transformar a Terra das Cirandas em uma cidade turística ficou definida em uma reunião que ocorreu nesta terça-feira entre a presidente da Amazonas Tour, Oreni Braga, e o prefeito do município, Beto D'Angelo. Além de novos eventos, como a primeira feira agropecuária, que vão de fato movimentar a economia do município, um dos projetos para começar a consolidar a atividade turística em Manacapuru é a construção do novo centro de atendimento ao turista nas proximidades do balneário do Miriti. A produção industrial do Amazonas caiu 10,8% em 2016, quase o dobro da média nacional de 6,6%, com a desaceleração de 9 das 10 atividades pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A retração foi puxada pelos segmentos de maior peso do polo industrial de Manaus. As maiores quedas foram nas linhas de motocicletas e de fornecedores, cujas atividades recuaram 28,4%, e de equipamento de informática e eletroeletrônicos, incluindo televisores, com desaceleração de 16,9%. De acordo com o IBGE, este foi o terceiro ano seguido de queda da atividade industrial. Apesar da produção ter recuado 2 dígitos no ano passado, o resultado foi melhor do que em 2015, quando retraiu 17,2%. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, lança hoje o programa Municípios Sustentáveis do Amazonas. O evento presidido pelo governador José Melo terá a presença do ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho. Na ocasião também serão assinados 5 termos de cooperação técnica com instituições parceiras para a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade do estado. O programa Municípios Sustentáveis Amazonas é o primeiro de uma série de instrumentos que serão implementados para reduzir o desmatamento, degradação ambiental e queimadas no estado, com destaque para a região sul, associado à política da matriz econômica ambiental. Os municípios de Apuí, Boca do Acre, Manicoré, Lábrea, Humaitá, Nova Aripuana e Canutama serão os primeiros a estabelecer diálogo com a SEMA para a adesão ao programa. 6h17 em Manaus. Cerca de 2.106 famílias foram atingidas pela enchente que inundou várias casas dos municípios de Guajará e Ipixuna, localizados na Calha do Juruá, além de outras 5 comunidades da mesma região que permanecem em alerta. O alerta foi feito pelo líder do PR na Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel, que pede ajuda da Defesa Civil do governo federal para que faça a distribuição de ajuda humanitária naquela região.
Josué assume a Comissão de Finanças Públicas da Assembleia Legislativa do Estado. Felipe Augusto tem os detalhes. O deputado estadual Josué Neto assumiu nesta terça-feira a presidência da Comissão de Finanças Públicas da Assembleia Legislativa do Amazonas. O parlamentar foi indicado pelos demais membros da comissão, durante reunião com os 24 deputados. Eu me sinto muito feliz em estar participando a partir desse momento da Comissão de Orçamento e Finanças, juntamente com os demais colegas, deputado Adilto Afonso, deputado Sabá Reis, deputado Belarmino Lins e deputado Alessandra Campelo, porque essa comissão é uma comissão muito importante. Todas as vezes que uma instituição e também o Executivo enviar qualquer matéria para a Assembleia Legislativa tratando sobre novos investimentos, sobre algum aumento no custeio, a Assembleia Legislativa vai tratar dessa matéria no seio desta comissão. A Comissão de Finanças Públicas é uma das comissões mais importantes do Parlamento, por onde passam matérias que tratam de questões financeiras, tributárias e orçamentárias do Estado. Entre elas, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, LOA. É um novo trabalho, um novo gás e uma nova visão para que todas as matérias importantes do Estado que estejam recursos inseridos nessas matérias, nós vamos tratar e, acima de tudo, fazer com que todas as reuniões sejam realizadas. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. Polícia. E começamos com informações de Urucará, onde está o repórter Valdino Castro. Bom dia, Valdino. Bom dia, Paulo Guerra. Polícia Civil e Polícia Militar de Urucará dão apoio a agentes da Polícia Federal em prisão e morte de traficantes na comunidade denominada Comprido, na zona rural do município, situada à margem direita do Rio Amazonas. Por volta das 5 da tarde de ontem, quarta-feira, dia 7 de fevereiro, chegou ao porto do município agente da Polícia Federal, com 3 traficantes, 2 mortos e um gravemente ferido. Segundo fatos apurados, a ação ocorreu após os agentes receberem uma denúncia de que pelo menos 10 traficantes fortemente armados estavam na comunidade Comprido, zona rural de Urucará. Os policiais foram até o local e montaram o cerco. Os delinquentes trocaram tiros com os policiais. Durante a operação, foram apreendidos armas de grosso calibre e drogas. A polícia acredita que os meliantes são colombianos. A Polícia Civil e Militar do município deram total apoio aos policiais federais na contenção de curiosos e escolta. Um dos contraventor ferido gravemente, atendido no hospital local, escoltado pela Polícia Militar. Em seguida, ele e os 2 mortos foram encaminhados para a capital. Valdino Castro para o Jornal da Manhã. 6h25, Peregrini. 2 traficantes tombaram, ainda bem, e nesse confronto com a polícia. Mas ontem lá em Novo Aripuanã, muita confusão. O delegado foi obrigado a libertar 16 presos porque invadiram a delegacia e tiraram aquela mulher que havia incendiado uma casa onde morreram 2 pessoas, outras ficaram feridas. E ela foi tirada, tocaram fogo nos carros e tiraram a mulher de dentro do xadrez e a jogaram no meio do fogo. O Peregrini, ela veio para Manaus. Paulo Guerra, tá vendo como gente ruim é difícil de morrer? Ela pegou uma pisa por lá, merecida. Para quem não sabe, essa mulher deu fogo numa casa, a casa do amante dela. Ela tocou fogo na casa e matou uma criança que estava dentro dessa casa de apenas 2 anos de idade. A criança morreu carbonizada. A população pegou, deu uma pisa, ela ficou ali meio sabrecada no fogo, está internada no 28 de agosto. Tomara que ela pegue o motor da morte ainda no dia de hoje, Paulo Guerra. Apanhou e apanhou muito. Uma mulher realmente sem coração. Ela continua internada no pronto-socorro 28 de agosto. 6h26 em Manaus. Peregrini, as notícias da noite e madrugada. Muito bem, Paulo Guerra, nós vamos começar falando do pronto-socorro 28 de agosto, onde está também essa mulher dominada completamente pelo capeta, a amante do capeta. Ela matou uma criança queimada de 2 anos de idade, apanhou, foi sabrecada, jogaram ela numa fogueirinha por lá, mas não morreu não. Eu acho
até que ela não vai, Paulo. Está em estado dela estável no pronto-socorro 28 de agosto. Outra pessoa que deu entrada no 28, um homem de 27 anos de idade que caiu da motocicleta que ele conduzia. Um homem também agora já no pronto-socorro João Lúcio. A movimentação foi assim, Paulo. O homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou no bairro Zumbi dos Palmares, ali na fronteira com o bairro Nova Luz, área que você conhece muito bem ali, Paulo Guerra, do bairro Zumbi dos Palmares. Esse homem apanhou a murros, chutes, socos e pontapés. As informações dão conta de que ele era uma das pontas de um triângulo amoroso envolvendo 3 homens, né? 2 homens brigavam pelo amor de um outro homem. Isso aconteceu lá no bairro Zumbi dos Palmares, ali nas proximidades da rua Doutor Pegoraro com Coronel Bolsinhas, ali naquela área. Os homens estão brigando por causa de outro homem. Ali no bairro Zumbi dos Palmares, por trás da feira. Pronto, socorro Platão Araújo. Movimentação também considerada tranquila durante a noite e madrugada. Entretanto, um homem deu entrada vítima de agressão física. Um homem feio, moreno, gordo, porém, ele é cheio das namoradas, ali na área do bairro do Mutirão, ali no conjunto Amadeu Botelho, que também é mutirão. Quem mora no Amadeu Botelho, mora no Mutirão. E o bonitão do Amadeu Botelho ele apanhou a murros, chutes, socos e pontapés. Ele também era uma das pontas de um triângulo amoroso lá na área do Mutirão, ali no Amadeu Botelho, que só quer ser conjunto, mas ali também é mutirão. Morou no Amadeu Botelho, mora no Mutirão, no bairro da Redenção, o famoso Planeta dos Macacos. Aconteceu de novo. Um homem foi roubar um celular de uma senhora de aproximadamente 68 anos de idade. Ele estava usando um pedaço de pau, assim, tipo cabo de vassoura, por baixo da camisa. Colocava e dizia que era uma arma. A senhora se assustou, entregou a bolsa e o celular. Entretanto, populares perceberam e deram uma verdadeira pisa nesse ladrão lá no bairro Planeta dos Macacos. Lá no Planeta do Macaco, bandido não se cria não. Ali é terra do Márcio Gonçalves, lá no bairro Planeta dos Macacos. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Polícia Militar, a Secretaria de Segurança nas ruas da cidade durante toda a noite e madrugada. Operação Águia recupera veículo na zona leste da cidade. Um carro Up com restrição de roubo foi recuperado pela polícia. Operação Águia também detém homem por roubo. Foi flagranteado no primeiro DIP. Em outra ação na Operação Águia, um homem foi preso também por estar roubando na zona norte da cidade. Operação Águia recupera veículo e detém o ladrão e apreende arma de fogo na zona norte da cidade. Foi uma ação também da polícia, dos policiais da 6ª SECOM. Outra ação da Secretaria de Segurança, Polícia Militar, o secretário de Segurança Sérgio Fontes, Coronel Brandão, comandante da Polícia Militar, Coronel Walter Cruz nas ruas da cidade. A Operação Águia detém homem por roubo na zona sul da cidade. Foi uma ação dos policiais da 24ª SECOM. E mais ações da Operação Águia também, que prendeu infratores por roubo a um ônibus. Bandidos que estavam assaltando ônibus foram contidos, detidos, presos pelos policiais da 8ª SECOM. E tem muito mais para dizer das operações da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança em um todo. Entretanto, o tempo não nos permite, senão passaríamos o dia todo falando das ações da Secretaria de Segurança com a Polícia Militar. Mas agora,
As notícias do Instituto Médico Legal. E atenção, encontro macabro. Foi na estrada da cidade universitária, no município de Iranduba. Esse Iranduba, mais uma vez, um cadáver foi encontrado e dessa vez lá no ramal da cidade universitária. Um homem até o momento não identificado, com o corpo crivado de balas, foi encontrado lá naquele ramal. O Instituto Médico Legal já fez a remoção do corpo. O Departamento de Perícia Técnica Científica, ao comando do Dr. Jefferson Mendes, esteve no local e fez os primeiros procedimentos de perícia. O motoqueiro fantasma atacou na cidade. Bairro Nova Esperança, noite de ontem, por volta de 20h30, um crime ocorreu no bairro Nova Esperança. Um rapaz de 17 anos foi assassinado com um balaço no coração. As informações dão conta de que o motoqueiro fantasma chegou montado em seu cavalo do cão, uma moto 125, com os olhos esbugalhados, vermelhos. Ele sacou uma arma e disparou uma única bala no coração da vítima, que acabou morrendo na hora. Bairro Nova Vitória, 23h38. Naquele momento, um homem foi barbaramente executado com 2, 3 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, mais um, e foi no bairro Nova Vitória. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 70 exames de corpo de delito. Chegava do IML e quem me passava o livro da capa preta na permanência no dia de hoje era o Cláudio. Cláudio me passou o livro da capa preta e, sem mais delongas, eu anotava os crimes no final dessa madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. A Copa do Brasil, única competição de futebol que abrange todos os estados do país, começa hoje com novidades no regulamento, um número recorde de 91 times e mudanças na primeira e na segunda fase. Destaque para a estreia do Corinthians contra a Caldense. Às 17 horas joga o Muricy Juventude. 19h15, Vitória da Conquista e Curitiba. 19h30, Campinense Ponte Preta e Lusiânia e Vitória. 20h30, Ferroviária e Asa, São Bento e Paraná. PST Ipiranga e Audax e América do Rio Grande do Norte. Às 21h30 jogam 7 de Dourados e River do Piauí, Gurupi e Londrina, São Francisco do Pará e Botafogo da Paraíba, Altos e CRB, Rondoniense, Cuiabá e São Raimundo de Roraima e Boa Esporte. Às 21h45 tem Caldense e Corinthians. 22h30 CSA Esporte. 23h30 Atlético do Acre e América Mineiro. E tem mais futebol. Botafogo e Atlético Paranaense tentam fora de casa avançar na Libertadores. 21h45 Colo-Colo e Botafogo e Milionários e Atlético do Paraná. Grandes clubes jogam pela Primeira Liga. Às 19h30 jogam Flamengo e Grêmio, Internacional e Fluminense. Últimas notícias. A bolsa fechou em alta de 0,32% com 64.198,9 pontos. O dólar atingiu o menor valor em 3 meses, cotado em R$3,117. A moeda americana teve baixa de 0,28%. O Banco Central divulga dados de fluxo cambial de janeiro. Em dezembro de 2016, a saída de dólares no Brasil superou a entrada em 1,087 bilhão de dólares. Sai a inflação oficial de janeiro divulgada pelo IBGE. O IPCA fechou 2016 em 6,29%, o menor patamar desde 2013. A Secretaria da Receita Federal informou que serão liberadas nesta quarta-feira, a partir das 9 horas, daqui a 15 minutos, hora de Brasília, as consultas a um lote multi-exercício de restituição do imposto de renda da pessoa física.
referentes aos exercícios de 2008 a 2016. Os lotes residuais referem-se a contribuintes que caíram na malha fina, mas que posteriormente acertaram as suas contas. As inscrições para novos contratos no FIES já começaram e vão até sexta. São oferecidas 150 mil vagas para estudantes que fizeram o Enem a partir de 2010. O candidato tem que ter pontuação mínima de 450 pontos e não zerar a redação. Também é necessário comprovar a renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos. O ex-presidente da Colômbia, Andrés Pastrana, disse ontem que o presidente Juan Manuel Santos deve analisar a possibilidade de renunciar caso fique comprovado que sua campanha para a reeleição em 2014 recebeu dinheiro da construtora Odebrecht. Após deputados aprovarem urgência para projeto que reduz punições a partidos políticos que não prestam contas, a Câmara deve votar hoje a proposta que confronta uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. O Senado pode votar a medida provisória que muda o ensino médio, altera a estrutura do currículo das disciplinas e estimula a educação em horário integral. A proposta do governo já foi aprovada com alterações pela Câmara. O presidente Michel Temer afirmou nesta terça-feira que fará uma escolha pessoal do ministro da Justiça que substituirá na pasta Alexandre de Moraes, indicado para ocupar uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. O lugar de ministro da Justiça é disputado pelo PMDB e pelo PSDB. A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff protocolou nos últimos dias 3 e 6 de fevereiro no TSE 2 petições afirmando haver falhas na perícia contábil e no relatório da Polícia Federal, que apontou a existência de laranjas que teriam sido usados para desviar recursos da campanha da chapa Dilma Temer nas eleições 2014. Os advogados da petista pedem ainda que seja feita uma perícia contábil complementar e que a Polícia Federal tome os depoimentos dos responsáveis pelas empresas subcontratadas na campanha. Agentes da Polícia de Investigações do Chile estiveram ontem em 3 escritórios da construtora brasileira OAS em Santiago por conta da investigação dos supostas contribuições irregulares para campanhas políticas naquele país. Segundo fontes judiciais, a operação foi ordenada pela promotora Ximena Chong, que ordenou a apreensão dos registros contábeis que vão dos anos de 2012 a 2015, que correspondem à investigação da campanha presidencial de Marco Henrique Zominami em 2013. Mário Munhoz, pai da médica reumatologista Gabriela Munhoz, de 31 anos, demitida do Hospital Sírio-Libanês na última quinta-feira, suspeita de vazar dados sigilosos sobre o estado de saúde da ex-primeira-dama, dona Marisa Letícia, negou que sua filha tenha divulgado exames ou feito comentários maldosos sobre a esposa do ex-presidente Lula nas redes sociais. Ela não teve acesso a nenhum tipo de prontuário, não atendeu Dona Marisa, não viu Dona Marisa, ela ficou sabendo que a Dona Marisa estava lá pela internet, afirmou. Em entrevista ao G1 pelo telefone, ele disse que a filha já recebeu mais de 250 ameaças e que também foi despedida de um dos hospitais públicos em que trabalhava na capital paulista. O presidente da OPEP, Mohamed Saleh Al-Salah, afirmou hoje que o mercado de petróleo reage bem à redução da oferta dos principais produtores. Chega a 18 o número de países que pediram auxílio do Ministério Público Federal Brasileiro para auxiliar a condução de investigações relacionadas à Operação Lava Jato. Nessa semana, o Ministério Público da República Dominicana oficializou um pedido de cooperação com a PGR, a Procuradoria-Geral da República. A parceria com o país caribenho foi confirmada pelo secretário de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal, Vladimir Aras. Funcionários da imigração dos Estados Unidos violaram de maneira reiterada os direitos dos imigrantes que tinham permissão legal de entrada no país e foram retidos em aplicação ao decreto migratório promulgado pelo presidente Donald Trump. Denunciaram 2 associações de defesa dos direitos humanos. O governo de Pequim minimizou a possibilidade de um conflito com os Estados Unidos no mar da China Meridional após as declarações hostis de Donald Trump a afirmar que as 2 partes perderiam com a disputa. A China mantém a soberania sobre quase toda a região, que provoca reclamações de vários países do Sudeste Asiático. Pequim construiu ilhas artificiais em recifes com capacidade para receber aviões. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, disse em depoimento prestado à Justiça ontem que tem um aneurisma cerebral parecido com a que teve a ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu na última sexta-feira. O deputado Cassado negou participação em esquema de propinas e citou que o presidente Michel Temer teve influência em nomeações para cargos para a Petrobras.
Cunha foi ouvido pelo juiz federal Sérgio Moro em Curitiba dentro de uma ação penal oriunda da Operação Lava Jato, em que o deputado é réu. O Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta quarta-feira recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para anular provas obtidas na Operação Lava Jato e um pedido de liberdade para o ex-deputado federal Eduardo Cunha, preso desde outubro do ano passado por determinação do juiz Sérgio Moro. A sessão de hoje está prevista para começar às 14 horas e será a primeira da corte para tratar da Lava Jato após a morte do ministro Teori Zavascki, que morreu em um acidente de avião em Paraty no mês passado. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Câmara aprova urgência para projeto que retira poderes do TSE. Folha de São Paulo. Moradores protestam e exigem que PM volte ao trabalho no Espírito Santo. O Estado de São Paulo. Cunha diz a Moro que tem onerismo e que Temer discutiu indicação do PMDB à Petrobras. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Advogado é preso após entrar na Papuda com droga escondida no bolso. Valor econômico. Dólar fecha em queda com expectativa de entrada de recursos no Brasil. Estado de Minas. Brasil perde cerca de 200 bilhões de reais por ano com corrupção, diz Ministério Público Federal. Jornal do Comércio no Recife. Fugitivo de Alcaçuz e maior ladrão de banco do Brasil são presos em Boa Viagem. Fortaleza Diário do Nordeste. Petição no STF solicita restabelecimento do orçamento do TCM para 2017 no Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Justiça do Peru pede prisão de ex-presidente por esquema com Odebrecht. Brasil Econômico. Aumento de ritmo nas indústrias gera crescimento de 2,3% em dezembro, diz IBGE. Edições impressas locais agora. Grávida rouba roupas para comprar em Enxoval. Jornal do Comércio. Indústria local tem segunda pior queda do país. A crítica. A Assembleia Legislativa do Estado acaba com o Bolsa Universidade. O Em Tempo. Petrobras, Cunha acusa Michel Temer de discutir cargos. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Valdino Castro, Felipe Augusto, José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Peregrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Milton Cabral e Ismael Moura. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Missa de sétimo dia. Familiares daquele que em vida se chamou Israel Correia de Melo convidam demais parentes e amigos para a missa de sétimo dia de falecimento, que será celebrada nesta quarta-feira às 18h30 na igreja de Santa Luzia, no bairro do mesmo nome. Desde já, agradece a todos que comparecerem a este ato de fé cristã.